Quando o assunto é avaliação, geralmente a gente pensa em anamnese, inspeção, palpação e análise de função e comportamento. Trago para vocês 2 pontos principais: a anamnese e a função e comportamento. Então, a gente vai conversar prioritariamente sobre esses pontos e os insights vão sair desses 2 pontos principais. E aí eu começo fazendo a primeira pergunta para vocês. A paciente relata perda de urina? Se ela responde não, encerrou nosso fluxo. Encerrou nosso fluxo. Se ela responde sim, aí a gente dá um passinho para frente. A paciente relata perda de urina. Não, acabou meu fluxograma. Sim, eu inicio o meu raciocínio clínico. E agora é o X da questão. Cadê meu passador de slide? Falhou. Primeira pergunta que a gente tem que fazer para a paciente. Qual que é a frequência da perda? Não basta saber se ela tem ou não incontinência. Eu preciso saber da frequência da perda. Se a perda acontece 1 vez por semana ou menos, 2 ou 3 vezes por semana, 1 vez ao dia, diversas vezes ao dia ou o tempo todo. Por que é importante iniciar sabendo a frequência da perda? Porque é o meu norte, até mesmo pensando no processo da alta. Como que eu vou evoluir com uma paciente que apresenta perda urinária o tempo todo? E como que eu vou evoluir com uma paciente que apresenta incontinência urinária 1 vez por semana ou esporadicamente quando ela faz uma atividade mais vigorosa ou vai para uma atividade específica só quando ela pula corda tripla no CrossFit, por exemplo. A condição de tratamento é completamente diferente. Não é a mesma coisa. E o meu prognóstico também é completamente diferente. Essa paciente que apresenta uma incontinência 1 vez por semana ou menos, traçando bem, identificando o ponto funcional da perda de urina, eu vou conseguir projetar uma melhora rápida para ela. É aquela paciente que às vezes só vem para avaliação. Agora, uma paciente que apresenta perda urinária contínua, o tempo todo perdendo urina, ou, por exemplo, eu tive um caso de uma paciente ostomizada, tá? Ela teve um câncer no reto. Deixa eu voltar aqui. Primeiro eu faço a minha pergunta, né? Paciente relata perda de... Pode deixar o slide grande mesmo, tá? A Joana pode ficar pequenininha. Opa! Então, a primeira pergunta, paciente, qual que é a frequência dessa perda de urina, tá? 1 vez, 2, 1 vez ao dia, diversas vezes ao dia ou o tempo todo. A segunda pergunta importante nesse raciocínio é qual a quantidade referida. E nessa quantidade referida é muito interessante porque a quantidade referida da paciente, às vezes, não é a mesma quantidade que nós enquadraríamos, por exemplo, numa avaliação de um PED teste, por exemplo. Dificilmente a gente faz o PED teste na prática clínica, né? O pessoal ele tem evitado a execução, até pela própria manipulação, enfim, mas é um teste muito interessante de ser feito. Principalmente com aquela paciente que reluta em dizer que está melhorando. Vocês vão encontrar durante a prática clínica de vocês pacientes que, mesmo reduzindo os episódios de perda, reduzindo o volume da perda, ela não nota esse processo de melhora. E a gente precisa quantificar esse processo. Uma das formas é através do uso do diário miccional reduzido, que não é o diário miccional que eu vou mostrar para vocês hoje, é outro diário miccional, que é um que eu uso como estratégia de comportamento com a paciente, para identificação de fatores e de questões relacionadas aos hábitos miccionais durante todo o tratamento, né?
Mas é uma forma, sim, validada de avaliarmos qual que é a quantidade. Nesse primeiro momento, na nossa avaliação, a gente precisa saber o que a paciente refere para a gente. Se ela considera uma pequena quantidade, uma moderada ou uma grande quantidade. Também a gente pode perguntar se a perda de urina é em gota, em jato ou é uma micção completa. Faz a mesma linha de raciocínio, tá? Faz a mesma linha de raciocínio. Depois que a gente faz essa pergunta em relação à quantidade referida, nós vamos para um próximo passo em relação ao uso de protetor, absorvente ou fralda. É muito importante, e aí agora nesse momento, eu quero que vocês deixem as suas crenças de lado, crenças ficam de lado, e escuta a tia Joana. Quando um paciente, tá, vai passar por uma troca de prótese, ou vai colocar uma prótese de joelho. Qual que é o recurso que ele utiliza para deambular lá no hospital? Quando uma paciente, enfim, sofre uma entorse, uma fratura, isso, um andador, obrigada, alguém concordou comigo. Ai, bati na mesa, desculpa. Um andador, perfeito. O andador é uma forma, né, de órtese. É um material de apoio. Quando a gente vai atender um paciente, então, lá no hospital, né, colocou uma prótese de joelho, primeira coisa que a gente vai utilizar com o paciente, lá no estágio da ortopedia, era um andador. E a gente encara esse andador, né, como uma órtese, um material de apoio, um facilitador para essa paciente. Agora, tira o preconceito em relação ao recurso e vamos entender por que a gente usa o andador. Porque a gente quer colocar o paciente em movimento, quer iniciar a descarga de peso, quer colocá-lo a deambular no corredor. Então, eu vou evoluindo com ele aos poucos dentro dos recursos apresentados. Tá? Agora, quando a gente está falando de pacientes na nossa área, os protetores, absorventes, as fraldas, são as nossas órteses. Grande parte desses pacientes só vão conseguir chegar ao nosso consultório se estiverem usando um absorvente, se estiver utilizando um protetor, se estiver utilizando uma fralda. Ai, Joana, então você é a favor da utilização? Não falei isso. Eu estou falando que estrategicamente é um recurso que é a nossa órtese. Vai fazer com que essa paciente chegue ao consultório para a reabilitação. Então, o uso do recurso não é tratamento, mas é um facilitador para que essa mulher se desloque. Então, se essa paciente ela só consegue chegar no consultório usando fralda, senão ela vai vir urinando o caminho todo, vai fazer xixi no carro do Uber, não vai conseguir entrar no ônibus, enfim. Gente, que venha. A gente não pode trazer medo ou vergonha para um recurso. Muito diferente do hábito das mulheres de utilizarem protetores diários, né? De utilizarem protetores diários como uma questão de higiene. Não estou falando isso. Isso foi algo que foi vendido comercialmente, trazendo essa noção de autocuidado para as mulheres, que traz muito prejuízo. Agora, a visão de órtese é completamente diferente. E eu preciso acolher essa paciente em relação a isso, certo? Então, eu preciso saber se usa, se não usa, como usa, quantas vezes usa, por que deixou de usar, tá? Certo? Muito bem. Também é importante saber com essa paciente em quais momentos ela nota a perda de urina. Em que momentos ela percebe que essa perda de urina acontece.
Tem pacientes que só perdem urina enquanto pulam corda, duplo pulo no CrossFit, triplo pulo no CrossFit, quando pula da caixa. Eu vou orientá-la que ela pare a atividade física? Não, mas eu preciso entender os mecanismos envolvidos. Tem pacientes que só vão perder urina quando penduram roupa. Tinha uma paciente minha, gente, que foi era uma idosa, né? E quando a gente atende pacientes ali em torno dos seus 70, 65, 70 anos, tem duas coisas que a gente ainda pega na prática clínica. Uma é a epísio sentido anal, né? Cortando o centro tendinoso do períneo. E outra coisa que a gente acaba pegando bastante nessas pacientes é o ponto do marido. Então, às vezes, até os dois casos juntos, né? O que essa paciente geralmente traz de demanda clínica, além da incontinência urinária? Ela relata que ela sentia dor na relação sexual e ela passa também a ter queixas relacionadas à incontinência fecal e de gases. Eu acompanhei uma paciente que tinha essa epísio, né, cortando o centro tendinoso do períneo, que ela só perdia fezes, ela perdia mesmo, a incontinência dela era fecal, quando ela estendia a roupa. Então, neste movimento de pendurar a roupa, ela acabava tendo perda evacuatória. Então, eu preciso saber quais são as atividades que nota a perda, tá? E se em algum momento ela consegue executar essas atividades sem perder, para poder entender estrategicamente o que está acontecendo também. Agora, perguntas fundamentais a serem respondidas porque elas nos direcionam aos tipos diferentes de incontinência urinária.